Sabe aquela sensação de travar na hora de escrever? Você tem uma ideia incrível, personagens que parecem vivos na sua cabeça, mas na hora de colocar no papel, alguma coisa simplesmente não funciona? Pois é, todo escritor, seja iniciante ou veterano, passa por isso. Mas e se eu te dissesse que existe um método, uma forma de olhar para a sua história, identificar exatamente onde está o problema? E o melhor, que todos os problemas narrativos, sem exceção, podem ser divididos em apenas 3 grandes áreas? Ficou curioso? Então fica comigo, porque hoje vamos desvendar os segredos para transformar uma história travada em um roteiro ou livro de sucesso. Olá, criadores de histórias! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o nosso papo é sobre destravar a criatividade e consertar aquelas partes da nossa narrativa que não estão funcionando. Muitas vezes, a gente sente que a história está lenta, que um personagem não convence, ou que o final parece apressado, mas não sabemos exatamente o porquê. A boa notícia é que, ao entender os 3 pilares de qualquer boa história, fica muito mais fácil diagnosticar e resolver esses problemas. Esses 3 pilares são o enredo, os personagens e a estrutura. Pense neles como as pernas de um tripé. Se uma estiver bamba, a estrutura toda desaba. Vamos começar pelo primeiro pilar, o enredo, de forma bem simples. O enredo é o que acontece na sua história. É a sequência de eventos, a corrente de causa e efeito que leva seus personagens do ponto A ao ponto B. Um bom enredo é o que mantém o leitor virando a página, ansioso para saber o que vem a seguir. Mas é aqui que muitos problemas aparecem. Um dos erros mais comuns é ter cenas que não contribuem para a trama principal. Sabe aquela cena super legal que você escreveu, mas que se você a remover, a história continua exatamente igual? Pois é, ela pode estar sobrando. Cada momento da sua narrativa precisa ter uma função. Ou ele avança a trama, ou ele desenvolve um personagem de forma significativa. Se não faz nenhum dos dois, talvez seja a hora de usar a tesoura. Outro problema clássico é a falta de ritmo. Sua história pode estar se arrastando com longas descrições e diálogos que não levam a lugar nenhum. Ou pode estar acelerada demais, pulando de uma cena de ação para outra, sem dar tempo para o público respirar e se conectar com os personagens. O segredo é o equilíbrio. Pense na sua história como uma música. Ela precisa de momentos de tensão crescente, picos de emoção e pausas para dar peso aos acontecimentos. E falando em ação, o excesso ou a falta dela também pode ser um problema. Uma história só com explosões e perseguições pode ser divertida, mas superficial. Por outro lado, uma história só com diálogos e reflexões internas, sem eventos que movimentem a trama, pode se tornar entediante. O ideal é que a ação e o desenvolvimento dos personagens andem de mãos dadas. E, por fim, a resolução apressada. Você passou centenas de páginas construindo um conflito épico e, de repente, ele se resolve em 2 parágrafos. Isso é extremamente frustrante para o leitor. O clímax e o desfecho precisam ser a consequência natural de tudo o que foi construído antes. Então, como resolver esses problemas de enredo? Primeiro, revise cada cena e se pergunte: essa cena é essencial? Segundo, ajuste o ritmo, equilibrando tensão e calmaria. Terceiro, crie reviravoltas e obstáculos que desafiem seus personagens de forma lógica e interessante. E quarto, construa um clímax que seja a culminação de todos os conflitos apresentados. Lembre-se, o enredo é o motor da sua história. Ele precisa estar sempre em movimento. Agora vamos para o segundo pilar, que muitas vezes é o coração da história. Os personagens, eles são os agentes da sua narrativa,
as pessoas com quem o público vai se identificar, torcer, amar ou odiar. Se o enredo é o que acontece, os personagens são com quem acontece. E eles precisam parecer reais. Para criar um bom personagem, você precisa ter clareza sobre 4 elementos essenciais. Primeiro, o objetivo. O que ele quer? Pode ser algo grandioso como salvar o mundo ou algo simples como conseguir um emprego. Segundo, a motivação. Por que ele quer isso? O que o move? É vingança, amor, necessidade de provar algo? A motivação é a força por trás das ações. Terceiro, o conflito. O que o impede de alcançar seu objetivo? Esses obstáculos podem ser externos, como um vilão, ou internos, como seus próprios medos e falhas. E por último, e talvez o mais importante, a transformação. Como o personagem muda ao longo da jornada. Um personagem que termina a história exatamente como começou é um personagem estagnado. Os problemas com personagens geralmente surgem quando um desses elementos está faltando. Um personagem sem profundidade, por exemplo, muitas vezes não tem um passado bem definido ou motivações claras. Ele parece um boneco se movendo pela história, em vez de uma pessoa real. Outro problema grave é a incoerência. Se um personagem que sempre foi medroso de repente age como um herói destemido, sem nenhuma justificativa, a história perde credibilidade. As ações precisam ser coerentes com a personalidade que você construiu. A falta de conflito também enfraquece um personagem. Se tudo dá certo para ele, se ele não enfrenta desafios reais, não há espaço para crescimento. É na luta contra os obstáculos que a verdadeira essência de um personagem é revelada. E por último, cuidado com os personagens secundários sem função. Cada personagem na sua história, por menor que seja, deve ter um propósito, seja ajudar ou atrapalhar o protagonista, ou revelar alguma informação importante para a trama. Para fortalecer seus personagens, a dica de ouro é criar uma ficha detalhada para cada um deles. Anote seus objetivos, medos, manias, história de vida. Isso te ajuda a manter a consistência. Teste diferentes conflitos para ver como eles reagiriam e explore suas fraquezas. E garanta que cada personagem, do protagonista ao vendedor da esquina, tenha uma razão para estar ali. Personagens bem construídos são a alma da sua narrativa. Finalmente, chegamos ao terceiro pilar. A estrutura. Se o enredo é o corpo e os personagens são a alma, a estrutura é o esqueleto que sustenta tudo. É a organização da história, a ordem em que os eventos são apresentados para criar o máximo de impacto e envolvimento. Uma boa estrutura guia o leitor de forma coesa e fluida. Tradicionalmente, a estrutura mais conhecida é a de 3 atos. O primeiro ato é a introdução. Aqui você apresenta o mundo, os personagens e o conflito inicial, o chamado incidente incitante, que tira o protagonista de sua zona de conforto. O segundo ato é o desenvolvimento. Essa é a maior parte da história, onde os conflitos se aprofundam, os obstáculos aumentam e a tensão cresce progressivamente. E o terceiro ato contém o clímax e o desfecho. O clímax é o ponto de maior tensão, a batalha final, e o desfecho é a resolução, mostrando as consequências e o novo normal dos personagens. Os problemas de estrutura surgem quando esse esqueleto é fraco. Um dos problemas mais comuns é a falta de uma progressão lógica. Os eventos parecem aleatórios, desconectados, e o leitor fica perdido, sem entender como uma cena leva a outra. Outro problema é o desenvolvimento desigual. Talvez seu primeiro ato seja muito longo e demore para a história começar de verdade, ou o segundo ato seja apressado, sem desenvolver os conflitos
adequadamente. A ausência de pontos de virada também mata o ritmo. Pontos de virada são momentos decisivos que mudam a direção da trama e aumentam os riscos para o protagonista. Sem eles, a história fica linear e previsível. Então, como consertar a estrutura? Uma ótima ferramenta é usar modelos estruturais, como a já mencionada estrutura de 3 atos ou a jornada do herói, de Joseph Campbell. Eles não são regras rígidas, mas sim guias que podem te ajudar a organizar suas ideias. Criar um esboço ou uma timeline dos eventos principais antes de começar a escrever também é uma mão na roda. Organize suas cenas, defina seus pontos de virada e planeje seu clímax. E, claro, depois de escrever, releia tudo pensando no fluxo da narrativa. A estrutura é a arquitetura da sua história. E uma boa arquitetura torna a experiência muito mais imersiva e satisfatória. Agora vem a parte mais importante. Enredo, personagens e estrutura não funcionam de forma isolada. Eles são interdependentes. Pense comigo. Se você decide mudar um evento importante no seu enredo, como a morte de um personagem, isso vai afetar diretamente a motivação do protagonista, certo? E essa mudança pode exigir um ajuste na estrutura para dar o peso dramático necessário a esse acontecimento. Uma mudança em uma área sempre causa um efeito cascata nas outras duas. É por isso que, ao identificar um problema, você precisa pensar de forma integrada. Aquele diálogo que parece chato é um problema de personagem ou de enredo? Talvez o diálogo em si seja bom, mas ele não está revelando nada novo sobre o personagem nem avançando a trama. Aquele final que pareceu apressado é um problema de enredo ou de estrutura? Provavelmente os dois. A estrutura não deu espaço suficiente para o enredo se resolver de forma satisfatória. O processo de revisão e reescrita é um ciclo contínuo de ajustes nessas 3 áreas. Ao encontrar um nó na sua história, pergunte-se: isso é um problema de enredo, personagem ou estrutura? Depois de categorizar, pense em uma solução e, ao implementar essa solução, observe quais outros elementos da história serão afetados e faça os ajustes necessários para manter tudo coerente. Escrever é um processo de descoberta e, muitas vezes, de conserto. Não tenha medo de cortar cenas, reescrever diálogos ou até mesmo mudar o rumo da sua história. Entender esses 3 pilares te dá o poder de analisar sua própria obra com um olhar técnico e criativo, transformando bloqueios em oportunidades de fortalecer sua narrativa. Espero que essa visão sobre enredo, personagens e estrutura tenha clareado suas ideias e te dado ferramentas práticas para aplicar nos seus projetos. Lembre-se que não existe fórmula mágica, mas entender os fundamentos é o primeiro passo para se tornar um contador de histórias mais confiante e eficaz. Se você gostou desse conteúdo e quer mais dicas sobre escrita, roteiro e criação, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual desses 3 pilares você acha mais desafiador na hora de escrever? Vamos trocar uma ideia? Muito obrigado por assistir e até a próxima.